Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na videoaula de hoje, quero mostrar aqui para vocês como podemos criar, desde o zero, uma planilha fácil e rápida, utilizando só alguns recursos aqui que a gente tem, ferramentas que a gente tem aqui dentro do nosso famoso Excel, que é do pacote Office da Microsoft. Quero mostrar para vocês que é muito simples você criar uma planilha básica e dessa planilha básica você fazer uma planilha muito mais elaborada com diversos recursos. Então, a partir daqui é o ponto inicial. Vou dar algumas dicas para vocês e você que está iniciando no Excel ou já trabalha com Excel, esqueceu de repente algumas ferramentas ou tem uma certa dificuldade também de criar desde o zero uma planilha, vai te servir também, beleza? Então, pessoal, o método mais fácil primeiro para você criar uma planilha é imaginar a sua estrutura. Mas antes, vamos ver aqui quais são os menus, ou menu, na verdade, que eu vou utilizar aqui junto com vocês. Como eu falei, só apenas um menu. Então vai ser esse daqui, ó, página inicial. Dentro de página inicial, vamos ter as guias, que seriam elas, né? Eu vou falar as principais aqui. Fonte, alinhamento e número. São essas três guias que eu vou utilizar aqui junto com vocês. Sabendo disso, vamos aqui então para o nosso campo de trabalho. Primeiramente, vamos definir então as células. Gente, o que é célula? São esses quadradinhos que eu tenho aqui no meu campo de trabalho, beleza? Eu vou clicar em uma aqui, ó, só para a gente definir qual célula vai ficar em destaque. Cliquei, pronto, tá vendo? A célula ficou com uma borda em volta e vocês vão perceber que as células têm um nome. Primeiro, eu vou falar da coluna, que ela se encontra, tá vendo aqui, ó? A coluna D, tá vendo? Letra D, ficou em destaque. Da linha, que é a linha número 11, também ficou com uma cor em destaque aqui. Não importa a cor, tá, gente? Pode ser verde, azul, amarelo, meio que bege, tá? Não importa. O mais importante é vocês conseguirem localizar a sua célula quando você clica em cima, tá? Lembrando que as células são divididas, tá? Em colunas em ordem alfabética e linhas em ordem numérica, ok? Em ordem alfabética, colunas, e ordem numérica, linhas, ok? Sabendo disso, pessoal, ó, vamos ter primeiro sempre vai entrar primeiro as letras, tá? Vamos falar assim, as colunas, tá vendo? Então essa célula seria a D, linha 11. Então sempre entra primeiro a coluna, coluna D, e depois a linha 11, beleza? Então essa definição que vocês precisam entender. Nunca a linha vai entrar primeiro, tá? E depois a coluna, tipo 11D. Não existe, tá? Sempre coluna e linha, beleza? Eu consigo definir a minha célula. Vou clicar aqui agora no B6. Venho com o cursor no meio da célula e clico com o primeiro botão do mouse. Pronto. Cliquei com o primeiro botão do mouse, ficou em destaque, coluna B, linha 6. Beleza? E vamos perceber aqui no cantinho aqui, ó, nesse quadradinho, na parte de cima aqui da minha tela, que vamos ter uma caixa chamada caixa de nome. Essa caixa de nome, qualquer célula que eu clicar, ou vocês estão perdidos, é uma planilha muito grande, fui lá e cliquei em uma célula, bem distante aqui do início, né? Que vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo, bem distante, e eu não me recordo, não estou conseguindo achar que célula é essa. Dá um pulinho aqui na lateral, vocês vão ver lá, ó, H12, tá vendo? Ó? Coluna H, linha 12. Então sentiu dúvida, olha aqui nesse cantinho, tá? Pelo menos o que eu sei, todas as versões do Excel, vocês vão conseguir encontrar essa opção aqui, beleza? Pelo menos as versões mais antigas e as mais novas têm esse modo de visualização, a caixa de nome. Sabendo disso, pessoal, vamos começar então a nossa planilha, a elaborar a nossa planilha. Como eu falei para vocês, precisamos primeiro definir em nossa mente a estrutura da nossa planilha. Que estrutura é essa? Quantas colunas eu vou utilizar? Por quê? Cada coluna vai ter, dá um exemplo aqui meio que por cima, assim, entre parênteses. Vai estar com um nome diferente, um número. Então vai ser dividido, vai ter uma certa divisão.
Uma você pode utilizar números, a outra você pode utilizar nomes, a outra você pode utilizar quantidade, a outra você pode utilizar valor unitário e a última, valor final. Sabendo disso, eu vou utilizar aqui 5 colunas. Então, pense em primeiro quantas colunas você vai utilizar na sua planilha. Já que eu vou executar aqui, criar uma planilha básica, eu não vou usar muitas colunas, então vão ser só 5. Beleza, só para a gente saber como vai ficar a estrutura da nossa planilha. Então são 5 colunas. Se você for utilizar aí 10, 11, então vai ser um pouquinho mais, mas tem que definir quantas colunas eu vou utilizar primeiro. Esse é o ponto-chave. Essa é a dica que eu dou para vocês. A segunda parte é a gente criar, tá? Depois que eu definir aqui as colunas que eu vou utilizar, são 5, né? A, B, C, D e E. Eu vou selecionar na linha 1, tá? Essas células da coluna A, B, C, D e E, linha 1. Então, primeiro você clica, tá? Com esse cursor, leva no meio da célula A1, eu vou selecionar a célula A1, e sabendo que eu vou usar 5 colunas, vou clicar com o primeiro botão do mouse, botão esquerdo do seu mouse, tá? E vou levar, o meu cursor até o E, tá vendo a coluna E. Se de repente você perder um pouquinho ali a dinâmica, cair um pouquinho o seu cursor, e eu selecionei aí um monte de linhas, seguinte, não solta o dedo do botão, por favor. É só subir o cursor, tá? E vocês voltarem para a linha 1. A linha 1, pessoal, por que eu estou selecionando? Eu vou colocar o título aqui. Essa é a segunda dica que eu digo para vocês. Primeiro nós vamos criar aqui uma mescla para depois colocar o nosso título. Então, selecionei, não selecionei? Depois disso, nós vamos passar agora para as ferramentas aqui, que eu vou encontrar na guia alinhamento. Aqui dentro nós vamos ter a ferramenta que ela vai unir essas 5 células da linha 1 que eu selecionei, ok? E assim, pessoal, mesclar e centralizar ajuda bastante. Ele cria aí uma célula gigante, ele une um conjunto de células. Só que eu quero que vocês visualizem não o nome, tá? Mas sim a sua simbologia. Por quê? Dependendo da tela, do monitor, do seu computador em si, se ele tiver com uma resolução um pouco baixa, vocês só vão conseguir visualizar aqui, essa caixinha aqui, tá vendo? Essa simbologia. Então, pode ser que o seu monitor não tenha uma resolução muito grande, e o que acontece? Esse mesclar e centralizar ele vai estar escondido nesse botãozinho aqui, Então, que eu recomendo você ir em cima desse botão e clicar com o primeiro botão do mouse, é o que eu vou fazer agora. Pronto, pessoal. Já uni aqui a minha planilha. Olha que interessante, já fiz a união aqui da minha planilha, ok? Próximo passo agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima aqui, da linha, né, número 2, só que qual é a célula? A2, tá? Na linha número 2 aqui, e vou criar um outro espaço. O porquê, pessoal? Eu vou separar, na verdade, o meu título do subtítulo. Isso é muito importante. Nunca deixem o título em cima e os subtítulos embaixo. Por quê, pessoal? Pode acontecer de você executar alguma função aqui, fazer algo aqui no Excel e não dar certo. Por quê? O subtítulo está colado com o título. Eu já vi muitos casos acontecerem de não dar certo. Aí você vai ter que fazer um outro procedimento para acionar uma nova linha. Mas no nosso caso, já que a gente está iniciando desde o início, já consigo aqui dar um espaço entre o título e o subtítulo, beleza? Então, vem aqui com o cursor, clico no meio da célula, tá vendo? Com esse cursor que vocês estão vendo, deixo o botão selecionado, apertado e vou até o E novamente. Solto o dedo e vou apertar aqui mesclar e centralizar. Pronto. Já dei um espaço entre o título e o subtítulo que vão ficar separados nessas caixinhas aqui embaixo, nessas células, tá? Que a gente está visualizando aqui, Temos aí
célula A3, B3, C3, D3 e E3, beleza? Onde eu vou digitar agora o subtítulo. Mas sabendo disso, ó, já está quase lá, quase pronta a nossa planilha. Eu vou colocar aqui o título, vou colocar aqui informática, beleza? Informática. Depois, logo em seguida, sabendo que aqui é o título, e eu recomendo vocês criarem primeiro o título, depois dar o espaçamento e agora sim fazer o subtítulo, nós vamos diminuir e aumentar o tamanho da minha coluna, como a gente pode também, vamos lá na frente, aumentar e diminuir o tamanho das nossas linhas. O que acontece, gente? A gente pode ir ajustando para ficar de maneira mais dinâmica possível. Vamos falar assim, visualmente mais bonita a nossa planilha, mais apresentável. A gente pode estar diminuindo e aumentando o tamanho aqui das nossas colunas como linhas. O que eu vou fazer com vocês? Na coluna A, eu vou colocar os números. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Para que se eu imprimir essa planilha, vai sair lá os números certinho por linhas, tá? Em ordem. Então eu vou colocar aqui o N, certo? Só que visualizem que a planilha aqui, ou melhor, a minha célula, tá? Ela está muito grande. Então o que eu faço? Depois que eu digitei, ou antes, não importa, eu vou fazer isso depois no B, no C, no D e no E. Eu vou aumentar nesses casos aqui. Nesse caso da coluna A para a coluna B, tá vendo aqui, ó? Eu vou encontrar uma risquinha, tá? Mas eu peço para vocês, cliquem em uma das células, vai anular totalmente qualquer função que vocês estejam executando no Excel, eu clicando em qualquer célula. Depois, levo aqui em cima dessa risca, tá vendo? Essa linha entre a coluna A e a coluna B e vai fazer esse cursor, vai aparecer esse ícone que vocês estão vendo aqui, esse cursor. O que acontece, pessoal? Podemos visualizar que ele tem uma barra com uma setinha para o lado esquerdo e para o lado direito. Ele já te mostra que você pode aumentar e diminuir o tamanho da sua coluna, da sua célula, beleza? Então vamos clicar aqui em cima com o primeiro botão do mouse e eu vou arrastar um pouquinho para dentro, porque os números eu não vou usar aí 1000, 2000, 3000, 5000 números, vão ser apenas alguns números. Claro, vou usar um pouco mais de números, então eu pego e aumento o tamanho. Mas já que vai ser poucos, eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Para ficar melhor aqui, ficar mais bonitinho aqui essa opção. Agora, próxima parte, pessoal. Temos aqui a coluna B e a coluna C. Ó, entre as duas, vamos ver aqui uma linha. Vem com o seu cursor aqui em cima. Eu não quero esse cursor, eu não quero esse e eu não quero esse. É esse daqui, tá? Clicou com o primeiro botão do mouse, não solta, botão esquerdo. Vocês vão arrastar agora e vão aumentar o tamanho da sua célula. Pronto, aqui vai estar os nomes. E agora, vamos definir aqui célula C. Tá vendo aqui, ó? Coluna C. Aqui, as células da coluna C. Eu vou aumentar também o tamanho. Então, ó, entre o C e o D, vou aqui em cima da linha, clico com o primeiro botão do mouse e vou arrastar. Maravilha! E eu vou fazer também com a D, ó. Entre a D e a E, vem aqui em cima da linha, fez o cursor, clicou com o primeiro botão do mouse, arrastou. De novo, no E, entre o E e o F, vou aumentar o tamanho da coluna E. Vai ter a linha aqui, ó, leva o meu cursor, clicou e eu arrastei. Então, essa é a parte mais dinâmica, mais interessante. Agora, já conseguimos visualizar aqui de modo bem interessante a estrutura da nossa planilha. Todo o esqueleto, colocar entre aspas assim, né? Mas todo o esqueleto da nossa planilha. Mas olha que interessante, tá? Então, o primeiro aqui foi o N de números. Eu vou escrever aqui nomes. Lembrando, olha lá, ó, célula B3, tá vendo? Estou fazendo isso na linha número 3. E aqui, ó, quantidades. Aqui, agora, no D3, né? Coluna D, linha 3, essa é a célula. Vamos colocar aqui, ó, valor unitário. Beleza. E agora na última aqui, tá, gente? Vamos ter o valor final.
Vamos digitar. Perfeito, pessoal. Então vamos ter aí, vamos recapitular. Na coluna A, linha 3, números. Coluna B, linha 3, nomes. Coluna C, linha 3, quantidades. Coluna D, linha 3, vamos ter aí valor unitário. E coluna E, linha 3, valor final. Agora, o que vocês podem fazer? Tá vendo que está muito grande aqui, ó, quantidade, ficou um pouquinho exagerado o tamanho dessas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu posso ajustar em tempo real, se vocês acharem necessário, as células, ó. Posso ajustar aqui o tamanho da coluna, então eu vou diminuir um pouquinho do tamanho aqui das quantidades e um pouquinho aqui dos valores, ou valor unitário, tá? E aqui o valor final um pouquinho só. Beleza, ficou um pouquinho melhor. Ok. Posso até aumentar um pouquinho os nomes aqui, ó, tá? Então, vocês podem ajustar o tamanho das colunas, isso em tempo real, beleza? Sabendo disso, pessoal, já tenho a minha estrutura, já tenho toda a minha planilha. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, para a gente definir e vocês conseguirem visualizar melhor ainda a sua planilha, definir quantas linhas vocês vão utilizar, se vocês quiserem, tá? Porque a gente está começando desde o zero, mas eu já consigo colocar algumas grades, colocar algumas formas, na verdade, perdão, fórmulas não, formas aqui, dentro da minha planilha, tá? Trabalhar com as opções de borda. Tá vendo que eu tenho umas linhas imaginárias, que eu consigo visualizar a dimensão, né, como elas estão divididas. Porém, agora eu vou ensinar para vocês a como colocar umas bordas. Depois vamos mudar cor de letra, tamanho de letra, se você quer o título negrito, itálico e sublinhado, se quiser mudar a cor também, então depois a gente vai ver essas ferramentas, mas por hora. Vou pedir para vocês, e agora que eu tinha falado para vocês o porquê da dica do nosso título, porque ele vai me dar a possibilidade de visualizar, ó, que a minha planilha ela vai começar aqui, nessa parte aqui, ó, na coluna A e terminar na coluna E. O restante não me interessa. O que mais me interessa é essa parte aqui, ó, é o corpo da minha planilha, que vai do A até o E. Sabendo disso, cliquei aqui em cima do título com o primeiro botão do mouse, tá? Eu levo o cursor aqui no meio do meu título, tá? Que essa célula gigantesca que eu fiz a união das outras células da coluna A, B, C, D e E, certo? Cliquei com o primeiro botão, eu não vou soltar. E eu vou definir que essa célula aqui, ou melhor, desculpa, essa planilha, ela vai ter aí em torno, praticamente ali, em torno de uns 6 linhas, vai ter aí em torno de 6 a 7 linhas. Então eu vou até o número 9 aqui, ó. Desço até o número 9 e eu vou soltar o dedo do botão. Tá vendo que ele criou uma caixa em volta, ó? Ele selecionou uma caixa. Isso que é interessante quando você cria um título e mescla as células aqui em cima. Por quê? Essa célula vai me dar a estrutura de toda a parte aqui embaixo. Agora basta eu pegar, clicar aqui em bordas inferiores, mas aqui é a opção de bordas, tá, gente? Ó, vocês vão ter essa opção de bordas aqui. Eu clico na setinha virada para baixo aqui do lado da simbologia de bordas e vocês vão perceber que vai ter várias opções de bordas. Eu vou querer que vocês cliquem em todas as bordas. E vamos visualizar de bate-pronto que agora criou aqui as bordas das células, tá vendo? Olha que interessante. Então agora eu consigo colocar o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e assim por diante, trabalhando aqui essas opções. Tá? Se eu quiser descer um pouquinho mais, quiser um pouquinho mais de linha, ó, clico aqui, seleciono, tá? E vou colocar aqui, ó, todas as bordas. Beleza? Então sempre dá para brincar, sempre dá para criar. Não importa qual o tamanho da sua planilha. Eu já tenho uma planilha aqui pronta para uso. Tá vendo? É só colocar os números, nomes, quantidades, valor unitário e valor final. Beleza? Então, pessoal, isso é o básico para vocês poderem criar uma planilha, para a gente poder trabalhar com uma planilha. Como eu falei para vocês, agora, nos próximos vídeos, vamos utilizar outras ferramentas, vamos ver qual o modo que a gente pode estar utilizando aqui para aumentar o tamanho da letra, mudar a cor, mudar o tamanho,
Se eu quiser esses nomes, o subtítulo que eu coloquei aqui, ele centralizado, como eu faço esses procedimentos? Então tudo isso a gente vai aprender agora no vídeo número 2, beleza? Vamos dar uma estrutura, colocar ali um rosto bem mais bonitinho aqui para nossa planilha no próximo vídeo, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço a todos.